Vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis, em particular no dia de hoje, dia 16 de novembro de 2023, vamos falar sobre a CPFL Energia, que no seu resultado para o terceiro trimestre de 2023, eu apontei ali, olhando o material que foi mostrado pela companhia, um destaque particular para o lucro líquido. Uma companhia que a gente sempre olha, a gente sempre tem um olhar especial sobre ela, principalmente por conta dos seus projetos e dos resultados recorrentes que vem apresentando. E um dos documentos que eu vou recorrer para fazer esse vídeo é exatamente as informações trimestrais da companhia. Já saltando aqui diretamente para a página 16, que é onde nós podemos encontrar informações interessantes, principalmente deste lado aqui que você está vendo, da controladora, porque na realidade é a parte que nos interessa do ponto de vista do de onde você, no caso, né, se fizer parte da companhia como acionista, vai ter as suas ações. Então veja que com relação ao patrimônio líquido da companhia chega a 18,2 aqui aproximadamente, crescendo de 16,2. Depois nós vamos ver como é que foi esse crescimento, mas o importante é que ela evolui enquanto patrimônio líquido e essas informações que nós estamos pegando aqui, elas vão completar o nosso quadro de análise fundamentalista que a gente tem bem no final desse vídeo, depois de avaliar como foi a apresentação da companhia. Aqui no caso, eu vou dar uma amplitude maior só para a gente enxergar como está, por exemplo, como ela foi em relação à sua receita. Veja que a receita da companhia nos 9 primeiros meses de 2023 chegou aqui a 29,2 bilhões. E também, olhando aqui para outra parte que nos interessa, para completar o nosso quadro para construção da nossa tabela de múltiplos, com relação ao lucro líquido do período, que chegou a 4,2 bilhões. E depois, durante a apresentação, houve algumas informações que eu achei relevante para a gente comentar e que a gente pode também ter uma compreensão melhor de como está a companhia do ponto de vista de projeto e como ela está andando do ponto de vista de resultados propriamente dito. Veja que o lucro líquido, nós vimos agora há pouco, nos primeiros 9 meses de 2023, portanto, de janeiro até setembro, foi a 4,2 bilhões, 4 bilhões 210 milhões, um crescimento frente ao os primeiros 9 meses de 2022 de 9,5%. A dívida líquida da companhia ela vai a 23,1 bilhões e ela fica com uma alavancagem aqui de 1,71, considerando que essa alavancagem é de acordo com o IFRS. Então, uma alavancagem bem tranquila para a CPFL Energia. Olhando aqui para outros dados que possam vir a nos interessar, veja aqui, ó, na distribuição, a companhia, a carga da distribuição, aqui a gente está considerando apenas o terceiro trimestre. Então ela cresce aqui 2,8%, que foi uma das coisas que eu entendi como relevante, e a venda de energia por classe de consumo em gigawatts, ela evolui aqui ó, positivamente no residencial, decai no industrial, e aqui eu só entrei neste ponto da apresentação, porque exatamente é um fator que está acontecendo com a indústria do Brasil no geral, né? Essa redução no consumo de energia. Por outro lado, na parte de comércio aqui, cresce também a 77 gigawatts. Olhando aqui um pouquinho mais para baixo também, se nós considerarmos os primeiros 9 meses de 2023, veja que aí neste caso a carga de energia ela cresce apenas 0,5%. Mas veja que tem um certo acompanhamento aqui no residencial, um crescimento de 2,6%, indo a 404 gigawatts, ao passo que no comercial vai a 120, crescendo 1,4%. Por outro lado, reflete durante todo o ano essa redução na parte industrial, no segmento industrial, reduz aqui 319 gigawatts no total, caindo 1,6%. Do outro lado, com relação à inadimplência, veja que a provisão para devedores duvidosos, ela, se nós compararmos aqui o terceiro trimestre de 2022, ela tem um crescimento aqui de 4,2%, saindo de 60,9, quase 61 milhões para 63,5. Isso aqui dá um indicativo, então, de que a companhia teve que aumentar as suas provisões, provavelmente aí por decorrência dos problemas de pagamentos da energia no seu segmento de distribuição. Mas o que
Pode parecer ruim, não é tão ruim, porque na verdade se nós somarmos os 3 primeiros trimestres de 2023, nós vamos chegar aqui a 190 milhões de provisão para esses devedores duvidosos, caindo aqui de 239, que foram os primeiros 9 meses de 2022, uma queda aqui de 20,5%. Inclusive as ações de cobrança por corte e, eventualmente, os cortes também tem uma queda aqui de 9,2%, acompanhando a queda das provisões. Nas perdas, veja que apenas a RGE e a CPFL Santa Cruz, elas estão ainda enquadradas dentro do regulatório, que é o limite aqui dessas perdas. Já a CPFL Paulista e a Piratininga, elas ainda precisam aqui melhorar, uma vez que elas, no caso aqui, têm uma piora, no caso da Paulista, significativo, saindo de 8,7% para 9,1%, e também teve uma piora da Piratininga, saindo de 7,4% para 7,6%. Aqui, no caso, uma piora um pouco menos significativa, mas está bem longe, ambas as duas, do limite regulatório. No segmento de geração, lembrando que CPFL, energia, ela é verticalizada. Ela tem a geração, transmissão e a distribuição, além da parte comercial. Mas aqui o que nos chama atenção é que na geração hídrica cresce 9,6%. No entanto, veja que no segmento eólico cai 9,9%. E aqui a explicação é justamente por conta das necessárias restrições impostas pelo operador nacional do sistema, principalmente por conta daquele efeito significativo que aconteceu no nordeste do país e que houve sobrecarga e consequente apagão. Outras companhias também tiveram essa mesma questão, principalmente a S Brasil, eles tiveram que fazer uma contenção justamente para que não sobrecarregasse a parte de distribuição, vindo a gerar novos apagões. Comparando aqui na parte trimestral os resultados do EBITDA, veja que neste lado você vai ver a contribuição para o EBITDA de cada um dos segmentos: distribuição, geração, comercialização e transmissão. E o EBITDA, ele, como você pode verificar, ele salta aqui no trimestre, 5,6%. Veja que a distribuição, ela teve relevante participação, e a mais significativa da companhia é essa que vai estar em azul. E aqui embaixo estão os motivos para isso. No caso aqui, o ajuste tarifário faz saltar 204 milhões, e mais a variação do ativo financeiro de concessão, mais 105 milhões. Do lado negativo que a gente pode citar é justamente aqui a parte de despesas administrativas de pessoal, mais previdência privada, uma queda de 33 milhões. Queda não, o impacto negativo de 33 milhões sobre o EBITDA. Já na geração, que está nesta parte aqui, claro que trimestralmente teve uma contribuição positiva, só não foi melhor justamente por conta dessa restrição do operador nacional do sistema, que impactou aqui negativamente em 33 milhões, conforme nós explicamos agora. Já o maior dos impactos foi na parte de transmissão, veja aqui, então que o impacto é negativo em 30%, uma queda aqui de 112 milhões, e principalmente por conta das revisões tarifárias. Isso aí, se nós olharmos para o passado, nos anos de 2020, 2021, justamente porque naquela época teve uma inflação que chegou a bater 40%, muitas pessoas largaram para comprar ações da companhia em função dos proventos daquela época, e nós já avisávamos à época que o seguinte: isso nem sempre será assim, porque nas próximas revisões talvez o impacto do IPCA, que é onde ficam as revisões, ele seja negativo, o que acabou acontecendo. Então veja que a CPFL Energia, a CPFL Transmissão, que é o novo braço da parte de transmissão, que foi a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que foi privatizada, e o adquirente foi a CPFL, e virou CPFL Transmissão. Então, por conta da revisão aqui, o impacto negativo aqui de 49 milhões. Outros projetos de transmissão também tiveram o mesmo problema aqui, um impacto de 63 milhões negativo. Olhando para o lucro líquido, na sua evolução anual, ou seja, os primeiros 9 meses de 2023, ele salta de 3,8 bilhões para 4,2 bilhões. Veja aqui, nós olhando para esse lado, o maior impacto está aqui, no EBITDA. Na companhia cresce 14,9%, o lucro líquido cresce 9,1%,
5, mas aqui o resultado financeiro, veja que ele impacta negativamente, poderia até ter sido melhor, assim como depreciação e amortização. E aqui desse lado a gente vê desse descritivo feito pela companhia. O que mais impactou aqui negativamente foi justamente o resultado financeiro, e em função pelo maior saldo da dívida, porque no resultado financeiro acontece aquilo entre o que se tem a receber pelos valores investidos de juros e correção monetária, mais o que se tem que pagar por conta de amortização das dívidas da companhia. Esse impacto, quando está esse desequilíbrio, acaba dando esse resultado negativo e impacta aqui no EBITDA da companhia. A dívida líquida, por outro lado, chega a 23,1 bilhões. Ela dá uma decaída em relação ao segundo trimestre de 2022. Veja que também cai aqui, ó, por conseguinte, a sua alavancagem sai de 1,72 vezes para 1,71. A alavancagem é justamente a relação da dívida líquida dividido pelo EBITDA da companhia. Onde é que está o EBITDA? Ele está aqui embaixo. Então, se você fizer esta divisão, você vai chegar naquele resultado. A maior parte, o custo médio da dívida, ela está aqui embaixo, veja que é o IPCA mais 6,12%. Supondo aí que o IPCA fique aí na casa dos 5%, então nós temos 11,18% aproximadamente de custo dessa dívida, o que está pelo menos abaixo da taxa de juros da nossa economia, que está em 12,25% nesse momento. O prazo médio da dívida, 9,6 anos. Acho até uma das mais longas que a gente tem analisado aqui no canal. A companhia possui um saldo em caixa e equivalente em caixa de 5,7. É o que está em caixa mais o que ela tem nas suas aplicações. Onde é que você precisa prestar atenção aqui? No ano de 2006. Veja que o ano de 2006 ele vai ter num único ano uma amortização, um pagamento da dívida muito parecido com o somatório dos anos de 2024 e 2025. Portanto, você já tem que se preparar que talvez nesse ano a companhia venha a pagar menos proventos. A maior parte da dívida da companhia, ela está infelizmente aqui atrelada ao CDI. O lado positivo é que a taxa de juros da nossa economia vem caindo, né? Está nos 2,75 e consequentemente aí talvez tenha o melhor significado do ponto de vista do resultado financeiro da companhia ao longo do tempo. Isso aí impacta no EBITDA e, consequentemente, se não houver um aumento maior da dívida da companhia ou uma diminuição da sua alavancagem. E veja que 25% aqui está atrelado com a inflação IPCA. Apenas para termos como referência, a CPFL Energia, no ano de 2023, já teve anunciados e ainda tem uma parcela para pagar de proventos, chegando neste ano a R$ 2,88. E agora sim podemos trazer todas essas informações para o nosso quadro de múltiplos ou quadro de indicadores da CPFL Energia. Veja que lá no início do ano, no início de 2023, a gente tinha uma projeção aqui da receita em 42,7 bilhões e está ficando aqui na nossa projeção no fechamento do exercício de 2023 em 38,9. O lucro líquido, a gente tinha uma projeção de 5,6 e estamos aqui em 5,6 bi, bem em compatibilidade com o que nós encontramos, podendo fechar o lucro líquido nesse mesmo patamar de 5,6 bilhões. Com isso, se nós considerarmos aqui o nosso payout projetado de 59,25, nós fechamos aqui com os R$ 2,88 que nós vimos agora há pouco que a companhia já pagou ou anunciou. Ainda falta uma parcela para ser paga no final do ano, no mês de dezembro. Bom, se nós pegarmos esses R$ 2,08 e dividirmos por 6%, nós vamos ter um preço teto aqui marcado para nós, preço teto quando olhamos a nossa projeção, de R$ 48,11. A companhia ela veio pagando em média nos últimos 5 anos R$ 1,90, o que nos dá um preço teto de R$ 31,66. Ao tempo desse vídeo, a ação estava sendo negociada a R$ 36,62, acima da média do preço teto decorrente da média dos últimos 5 anos, ou seja, quando olhamos para o passado, mas bem abaixo aqui da nossa projeção. Então fica aí uma dica, né, para você ter uma conclusão que vai na linha do método que nós ensinamos aqui no canal. Quando fica o preço atual da ação
fora de compatibilidade, principalmente com o projetado e acima, quando olhamos para o passado, tem um indicativo de que a ação talvez não esteja barato ou na melhor das hipóteses, esteja dentro do seu preço. Por isso que nós utilizamos aqui o patrimônio líquido, aqueles 18,1 milhões, sendo que, considerando esse patrimônio líquido, ele evolui em relação ao fechamento do ano passado em 3,61%. Com isso, a gente chega ao preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 2,32. Quando o método do canal ele funciona da seguinte forma: abaixo de 1 a gente entende que a ação está barata e que não tem risco em comprar a ação. Quando está entre 1 e 2, a gente entende que a ação está dentro do seu preço e o risco fica um pouquinho mais elevado, e quando está acima de 2 a gente começa a considerar que a ação talvez ela esteja se descolando do seu preço. Se ela não passou muito dos 2, que é o caso de 2,32, ainda dá para considerar que ela não está cara, mas também essa ação aí não, para a nosso entender, não está barato. E onde é que a gente confirma? Justamente pelo preço teto, quando olhamos para o passado, porque 36,62 está muito acima dos 31,66, que foram os proventos médios pagos no passado. Lembrando que em 2005, a companhia terá uma carga maior da sua dívida, podendo, na média, fazer a redução em relação a esse valor pago de proventos esse ano, que vai fazer para o ano que vem que haja uma subida desse preço médio. Uma hora dessa a gente calcula para verificar se talvez a ação possa ou não estar mudando seu patamar, mudando seu preço. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 7,52 significa que se você comprar ação por esse valor, 36,62, você vai receber de volta em função do lucro líquido, esse 5,6, em aproximadamente 7 anos. Eu fiz aqui uma pequena alteração do preço médio quando olhamos para o passado, considerando esses R$ 2,88, então, como esse aí já vai ser o valor pago, a gente já pode considerar para o ano que vem que isso vai alterar o preço médio dos proventos pagos pela companhia. Então ele passaria aqui para R$ 2,42. Por conseguinte, o preço teto passaria para R$ 40,76. Um indicativo aqui interessante de que a CPFL Energia possa estar mudando o seu patamar de preço. E todos os dados que nós vimos vai ficar aqui nessa nossa tabela, no comparativo elétrica com elétrica, onde nós já analisamos Isacetep, TRPL3, TRPL4, Taesa, AS Brasil, e agora você vai poder fazer um comparativo entre todas essas companhias para essa tabela que eu sempre deixo à disposição no Instagram do canal mh.investir, para verificar se ela está de acordo aí com a sua intenção de investimento, se ela cabe ou não na sua. É uma companhia que eu gosto muito dela, uma companhia verticalizada. Na carteira do canal eu não tenho nenhuma verticalizada, eu tinha a Copel, mas eu não gostei de ter negociado a Copel para fins aqui do canal, que é uma maneira mais simples e objetiva de se estudar a questão dos investimentos dentro desse conjunto de empresas que nós analisamos, e não seria uma má ideia colocar no lugar a CPFL Energia. Ainda tem um espaço na carteira, a carteira ela não ultrapassa 10 ações, justamente para não ter uma diluição e ao mesmo tempo também não ficar preso na concentração. Ela é uma carteira intermediária com 10 ações, 8 que realmente são dos setores mais significativos e 2 ações que são de oportunidade. A gente sempre trata isso aí no canal, se você for ver em vídeos anteriores, vai ver como é que a gente chegou nessas conclusões. A CPFL Energia talvez ocupe essa posição que ainda está em aberto na carteira, que antigamente pertenceu à Copel. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!